obscuro. Olá, amigos do canal Território Obscuro. Tudo bem com vocês? Meu nome é Marília e o relato que vou contar aconteceu comigo e minha família, sendo que as partes mais inacreditáveis aconteceram no ano de 2016 no interior de São Paulo, em uma pequena cidade. Todos os nomes foram trocados. Não se preocupe, é apenas uma prerrogativa da narradora. Nasci em uma pequena cidade de Minas Gerais. O café e gado eram as principais fontes de renda do município, e meu pai trabalhava como capataz em uma fazenda, tratando dos animais, tirando leite e transportando até a cidade para vender. Ele começou lá aos 12 anos, nessa vida, e era o que ele mais gostava de fazer. Nessa fazenda, ele conheceu a minha mãe, e juntos tiveram 4 filhos, sendo eu a mais velha. A vida era muito boa, simples, mas éramos felizes e meu pai apaixonado pela minha mãe. Sempre trazia frutas, flores a ela. Sempre estava ao nosso lado e nunca levantou a voz ou a mão para nós. Agora, a vida sempre nos prega algumas peças. Por mais que tenhamos agido de maneira correta, certos acontecimentos muitas vezes não têm explicação e nos pegam de surpresa. Em 2012, a minha mãe, que chamarei aqui de Elvira, ficou doente. Do nada, teve uma dor de cabeça muito forte, desmaiou na cozinha, foi levada ao hospital e não acordou mais. Era um aneurisma forte, rápido e impiedoso. Foi um choque para todos nós. Tristeza, questionamento e raiva atingiram a todos, mas especialmente ao meu pai. Ele não se conformava de jeito nenhum e começou a beber. A tristeza tomou conta dele, e muitas vezes os funcionários da fazenda o traziam completamente alcoolizado para casa em plena tarde. Nesse período, a fazenda passava por dificuldades, e o dono veio até a casa e falou que se meu pai continuasse a beber, o mandaria embora. Pois bem, após 3 meses, realmente ele despediu meu pai e deu um mês para que saíssemos da casa. E novamente o destino veio e nos deu uma rasteira. Eu tomava conta da casa e de meus 3 irmãos menores, e assim do nada saímos da fazenda com uma charrete, um cavalo e nossas coisas, que eram roupas e alguns itens de cozinha. Rodamos muito pelas estradas e cidades vizinhas, com meu pai tentando achar trabalho. O tempo foi passando e o desespero aumentando, o dinheiro diminuindo, junto com a esperança. Mas nunca deixamos de apoiar meu pai e ter fé. Um dia pela manhã, chegamos em uma pequena cidade no nordeste do estado de São Paulo. Lembro desse dia como se fosse hoje e nunca mais esquecerei. Lá meu pai tentava novamente convencer as pessoas, tentando arrumar um trabalho. Sua autoconfiança estava baixa. Muitas vezes o víamos chorando, mas seu olhar de bondade para nós nunca mudou. Estávamos na praça central, em frente a uma igreja, e eu tomando conta dos meus irmãos e pensando o que comeríamos naquele dia. Eu quase chorando quando eu vejo meu irmão menor, o Sérgio, ao lado de uma caminhonete enorme, com uma moto em cima de quadriciclos, e um jovem estava em cima, conversando com meu irmão. Passado uns minutos, o meu irmão já estava em cima do quadriciclo, fingindo pilotar. O meu irmão sempre foi muito comunicativo, e ninguém resistia ao seu sorriso e seu humor. Fiquei só observando quando o Sérgio apontou para mim e minhas irmãs enquanto conversava com o rapaz. E depois ambos estavam vindo em nossa direção. Dei uma ajeitada na saia, arrumei o cabelo, endireitei as costas. E quando o rapaz chegou próximo, eu fiquei sem fala. Tive uma pontada no estômago e o meu coração disparou.
O nome dele era Natanael. Tinha uns 25 anos, cabelos encaracolados, olhos castanhos e um sorriso tão lindo que parecia de comercial de pasta dental. Falei para o Natanael que não éramos da cidade e que nosso pai estava procurando emprego há mais de 2 meses e não conseguia arrumar nada, e estávamos buscando qualquer oportunidade, pois o meu pai sempre trabalhou em fazenda e eu trabalhava em casa, cozinhando e costurando. Ele olhava para mim com uma doçura tão grande que qualquer garota se apaixonaria imediatamente, e comigo não foi diferente. Fiquei parada e quase não ouvi quando ele nos convidou para almoçar. Meus irmãos olhavam para mim com uma cara de pidões, esperando o meu sim. Mas como eu estava em outro mundo, demorei um pouco para responder. E quando eu dei um sim, todos ficaram felizes. Fomos a um restaurante logo ali na praça, que era de um amigo da família dele. E de dentro do restaurante podíamos ver a praça e poderia avisar meu pai se ele aparecesse. O almoço era self-service. Eu não sabia, mas Natanael me falou que nós poderíamos pegar o que quiséssemos. Fiquei sem jeito, mas ele foi na frente e nos guiou. Almoçamos, tomamos Coca-Cola, que eu adoro, e os meus irmãos pediram até sorvete. Durante o almoço, a minha irmã menor viu meu pai e foi até a praça avisá-lo de onde nós estávamos, e ele, meio desconfiado, entrou timidamente no restaurante, e eu o apresentei ao Natanael. Bem, o meu pai contou nossa vida, a perda de minha mãe, a procura por trabalho e o quanto ele gostava de fazenda e animais. E pelo que eu observei, Natanael demonstrava uma curiosidade e atenção que somente dispersava quando ele geralmente olhava para mim e sorria. Ele perguntou ao meu pai então se ele gostaria de conhecer a fazenda dele e conversar com seu pai, e talvez ele pudesse lhe dar um emprego. Depois do almoço, fomos até a fazenda do Natanael. Deixamos nossa charrete na saída da cidade, em um sítio do amigo dele, e fomos de caminhonete até a fazenda. A caminhonete era enorme, eu quase não conseguia subir de tão alta, e depois que eu fiquei sabendo que era uma Dodge Ram. A fazenda ficava a uns 30 quilômetros da cidade. Era muito bonita, com cavalos, gados, pomar e uma criação de cabras de raça. Chegando na casa principal, fomos apresentados ao Sr. Aristides e Dona Marisa, os pais de Natanael, e para o irmão mais novo, o Dirceu, um rapaz muito bonito, mas meu coração já não tinha mais espaço para ninguém. Enquanto tomávamos suco e meu pai conversava com os três, eu queria ser só uma mosquinha na sala para saber a conversa. Depois de 1 hora, mais ou menos, o meu pai entra na área, com os olhos vermelhos, e nos disse que arrumou o emprego e ficaríamos na fazenda. Todos corremos para abraçá-lo, e por cima do meu ombro eu via Natanael sorrindo. Nos deram uma casa um pouco afastada da casa principal, e a vida começou a entrar no eixo novamente. O meu pai trabalhava no Aras com os cavalos belíssimos, e eu e os meus irmãos nos matriculamos na escola no período da manhã, e à tarde eu ajudava a Dona Marisa na casa principal. Natanael me olhava com muito carinho, mas nunca tomou nenhuma iniciativa e nunca tomou liberdades também. Dona Marisa de vez em quando olhava para ele e para mim e sorria. A vida seguiu, mas uma coisa não estava certa. Todo mês, Dona Marisa chamava as mulheres e filhas dos empregados da fazenda para dormir na casa principal. Os homens faziam hora extra para proteger a fazenda de algo ou alguma coisa que atacava os animais, e era sempre entre sexta-feira e domingo, todo mês. Eu perguntei ao meu pai, que com muita cautela ele falou que as pessoas tinham visto o que achavam ser um lobisomem rondando a fazenda. Já fazia uns 2 ou 3 anos, e o patrão e o Natanael estavam preocupados, e até a polícia já vinha fazendo campana na fazenda para pegar a coisa. Passado um tempo, como te falei, a vida dá as suas voltas,
E dessa vez, o meu pai ficou doente e após 6 meses de luta, faleceu em um domingo, em paz e com todos os cuidados em um dos hospitais da cidade. O Sr. Aristides pagou todas as despesas e nos deu muito apoio. Após o enterro, em nossa casa apareceram Sr. Aristides, Dona Marisa e Natanael, e eu pensei que vinham falar que deixássemos a casa e a fazenda, e eu tinha até dado uma olhada para os meus irmãos, que todos, com muito medo, entraram no quarto e ficaram de lá ouvindo. Quem falou foi Natanael. Disse que eles gostavam muito de mim e dos meus irmãos, e queriam que eu e eles ficassem na fazenda enquanto eu quisesse. Eu chorei. Amigos, mais uma vez, em um momento de maior dor, dúvida e desespero, o meu herói aparece e traz luz à minha vida. Eu só não sabia que a maior prova de amor ainda estaria por vir. Em 2016, eu comecei a me preparar para o vestibular de veterinária. Nos meus horários fora dos estudos, eu trabalhava como auxiliar de um veterinário na cidade. Pois bem, em um mês de abril, em uma daquelas sexta-feiras, o Sr. Aristides e Dona Marisa estavam em São Paulo fazendo uns exames e não fomos para a casa principal. Não sei se foi por esquecimento ou porque é que nada realmente acontecia naquelas terras há tempos, mas nada nos havia preparado para a noite de terror que viveremos. Após o jantar, eu e meus irmãos estávamos na sala, eu estudando e os meus irmãos jogando dominó, quando ouvimos um barulho na varanda. Era um barulho de uma respiração forte e pisadas no chão de tábuas. As portas estavam fechadas, mas uma das janelas estava aberta, e eu, com todo cuidado, fui fechá-la. E vi o que para mim era um grande cachorro fedido, mas que quando me viu, ficou em duas pernas e correu em direção a mim. Fechei a janela, rápido, e a coisa bateu com toda a força, deslocando a folha da janela, que ficou presa apenas por uma dobradiça. Corremos para o quarto, enquanto a coisa se jogava na porta da frente, tentando entrar. E do quarto ouvimos quando a porta se quebrou, e ouvimos também os barulhos das coisas em cima da mesa sendo jogadas no chão, e começaram os baques na porta do quarto. Apavorados, abrimos a janela, pulamos e corremos para tentar subir em uma árvore que ficava ao lado da casa. Conseguimos chegar na árvore, mas subir nela já era outra história. Com medo, desesperados, as nossas mãos escorregavam e não tínhamos como nos agarrar. E foi quando a minha irmã menor deu um grito e eu me virei. A coisa estava no meio do terreno nos olhando com os olhos vermelhos de ódio e vinha se aproximando. Eu pensei que estava tudo acabado, mas ouvi uma sequência de 3 tiros e um barulho de motor. E olhando para a entrada do terreno, a uns metros de nós, estava Natanael em seu quadriciclo, vindo em nossa direção. Ele foi em direção daquela coisa, que foi atropelada violentamente, caindo para debaixo das madeiras de lenha que tínhamos para o forno. O quadriciclo virou, e Natanael caiu do outro lado e perdeu a arma. Aí então ele pegou um machado e correu para ficar entre eu e a coisa. Ele dava gritos e levantava o machado, mas a coisa vinha com dificuldades em nossa direção. Eu pude ver que uma de suas pernas estava ferida. Natanael levantou o machado, mas a coisa desviou o olhar de nós para a direita, na entrada do quintal, de onde vinham alguns homens. Eles entraram atirando no bicho, derrubando e terminando o serviço com facões e machados. Natanael estava ainda na minha frente, jogou o machado no chão e virou para mim, e quando pareceu que ele ia me dar o já tão sonhado beijo, o Dirceu, o irmão mais novo dele, pulou em cima gritando: "Seu grande imbecil, só um homem apaixonado é tão estúpido para fazer uma coisa dessas." Amigos, eu só ouvi o homem apaixonado. O meu mundo parou, não sei se pelo susto
ou o efeito que as palavras tiveram, mas tudo foi interrompido de novo pelos meus irmãos que pularam em cima do Natanael e o abraçaram. Novamente, quando eu mais precisei de ajuda, o meu Natanael estava lá, o meu herói. Pouco depois, um policial, o Sr. Marinho, veio em direção ao Natanael e disse: "Olha, era o Antenor." Antenor era um homem que vivia pela cidade criando confusão. E uma noite, ele veio com umas conversinhas sem graças para o meu lado e levou um merecido bofetão. Bom, hoje eu moro em Franca. Eu e minhas irmãs temos um pet shop. O meu irmão mais novo é um dos administradores na fazenda e tenho 2 filhos gêmeos. Quanto ao Natanael, eu me casei com ele. Eu não podia deixá-lo escapar, né? Espero que tenham gostado do relato. Esta é a minha vida, a minha história. Grande abraço a todos. Tá aí, galera, mais um relato aí sensacional enviado ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.